pessoal. Hoje a gente vai começar esse nosso encontro. A gente está no terceiro módulo, né, de direção. E hoje, semana passada, a gente viu um pouco dos planos, né, os eixos da imagem, os planos da imagem, como gravar plano médio, plano geral, sobre ombros, plongé, contra plongé. Hoje a gente vai ver um pouquinho dos movimentos, tá, que a câmera pode fazer. Além dos ângulos, né, o movimento que a câmera faz e os sentidos que isso traz para o texto. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou falar a teoria, tá? E daí depois a gente vai assistir o filme e daí eu vou parando. É só um pedacinho do filme, não sei se vocês já assistiram, é um filme bem famoso, é um clássico, né, do cinema, do Spielberg, que é o ET, o Extraterrestre, é um filme de 1982, mas que é um clássico e ele dialoga, né, conversa um pouco com o nosso curta. Então a gente vai ver geral e depois a gente volta, visualiza esses movimentos dentro do filme, do Spielberg, porque ele usa muito os movimentos, né? Espera aí, que não começa com esse. Tá, movimentos de câmera agora, né? A gente vai começar com o mais básico, que é quando a câmera está fixada no tripé, ou pode ser na mão, ou enfim, mas de um jeito que ela esteja fixa, né? A câmera, ela pega sempre o mesmo quadro, ela não se movimenta. Os personagens, os objetos dentro da imagem podem se movimentar, mas a câmera em si fica fixa, né? Ela não se mexe. Acho que é isso, quando a câmera está parada numa posição só. Você grava a cena inteira sem mexer na câmera. Qual que é a importância dramática, né? Que efeito que isso vai dar para o nosso filme? Quando a gente tem um plano estático, a gente consegue um efeito de comparação maior, né? Então, nesse filme que a gente vai assistir, no ET, tem muita cena, o plano estático da casa. Então, a imagem da casa é usada para pontuar a narrativa. Então, amanheceu, tem a imagem da casa. O ET chegou, tem a imagem da casa. Então, essa casa estática, esse movimento estático da imagem da residência, né, onde o menino mora, pontua a progressão da história. Uma outra coisa que o plano estático faz também, que daí é bem legal e ajuda nessa coisa da comparação, vamos supor, vou dar um exemplo. Assim, se você quer mostrar que alguém numa família morreu, então mas sem falar isso, sem citar, sem diálogo, sem nada, só mostrando. Se você tem uma série de imagens, vamos supor, dessa família jantando, a câmera sempre no mesmo lugar, e que você pega todo mundo na mesa. Se você fizer um outro quadro, essa mesma imagem, mas faltando uma pessoa, as pessoas vão conseguir comparar uma coisa com a outra. Opa, alguma coisa aconteceu. Mas por quê? Porque você já apresentou esse plano estático. Então, o plano estático tem essa função de ser útil para comparação. Tá? Quando a gente quer mostrar que uma coisa mudou, né? Então, ele é o mais básico, né? É só pôr ele no tripé e acabou. Aí, o segundo plano que a gente tem, que é muito comum, que é a panorâmica. A panorâmica é quando o tripé, a câmera está fixa, mas ela se movimenta, né? Ela faz movimento lateral, ela faz o 180 graus, né? Como se fosse a cabeça da gente, assim. Ela é muito usada na câmera subjetiva, quando você quer mostrar o personagem chegou num lugar e ele está olhando o ambiente. Né? Como que você vai fazer o olho do personagem? É com essa câmera. Você fixa a câmera
e gira ela em 180 graus. Panorâmica é isso. Aqui a importância dramática é essa, né? De criar o ponto de vista da personagem e também quando a gente está... Lembra que a gente viu o grande plano geral? Para mostrar uma grande extensão, quando a locação é grande ou a gente quer mostrar que é imponente, quer dar força também quando eu estou gravando uma área que é muito extensa, eu também uso a panorâmica para pegar, né, conseguir pegar com mais detalhe toda essa grande extensão. Então, é o estático, o panorâmico, agora a gente vai ver o tilt-up, que ele acontece, lembra do eixo Y, que era o eixo vertical? Então, o tilt-up é quando ele vai de baixo para cima, né? Ele começa no chão e vai subindo. Normalmente isso é usado para revelar alguma coisa, né? Ou tem muita, até um clássico assim, quando aparece, tipo, alguém tá no chão, aí aparece alguém, né? Alguém aparece, entra de surpresa na cena, você olha o pé da pessoa, vai erguendo o olhar assim, aí tá lá a cara da pessoa brava, assim, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é a câmera de baixo para cima. Aí o tilt down é o contrário, é de cima para baixo. Aqui a gente vai ver no ET, o Spielberg usa muito desse recurso, porque ele dá essa coisa de revelação, de mistério, tipo, para onde essa câmera está indo, o que ela vai me mostrar, né? Esse movimento da câmera, um movimento mais lento, assim, que vai revelando aos poucos, ou para cima ou para baixo, gera surpresa, gera mistério, né? Então, suspense. Então, no ET, ele usa muito. A gente vai ver como eles usam, o Spielberg usa muito esse tipo de câmera. Aí o traveling, gente, na verdade o traveling ele é um movimento que ele é feito com trilhos. Então tem também bastante, a gente vai ver no Spielberg cena com traveling, tá? Que é a câmera, ela... Aí se pode colocar... Ó, gente, a Emily tá entrando. Aí você pode colocar a câmera tanto num dolly, né, que é um carrinho, e fazer o movimento, ou mesmo hoje em dia, né, o Steadicam é um outro equipamento, porque o trilho, gente, é um trilho de verdade, parece um trilho de trem. Daí você fixa ali o pé ou corre com dolly e a câmera ela faz um movimento suave, assim, na paralela, assim, você consegue acompanhando a cena sem ficar mexendo, né? Ela fica bem suave, bem estável. Então, o traveling, ele é esse recurso do trilho, né? Aí aqui, ó, permite que acompanhemos a cena sem cortes. Aí, usado muito em plano sequência. Plano sequência é quando você grava tudo de uma vez sem parar. Né? Não sei se vocês lembram era a banda mais bonita da cidade, cantava não sei o que, uma penteadeira. Lembra? Um clipe inteiro, a música inteira, quase 5 minutos de música, sem desligar a câmera. Aí tem o Birdman também, que é um filme que é inteiro gravado no plano de sequência. Chega até a ser cansativo. Mas é um movimento assim, a câmera não para, né? Então, teve um episódio do Sob Pressão, aquele seriado médico da Globo também, que foi todo de plano de sequência, né? Que ali foi usado para dar pressão, né? Você ia acompanhando o personagem sem respirar. Então, ele tem vários recursos, assim, o plano de sequência, e para fazer plano de sequência, ou você usa o traveling, né? Os trilhos, ou o Steadicam, que é um aparelho que você carrega ele na mão, então você não precisa trilho, ele é mais fácil, mas você também você consegue acompanhar assim com estabilidade. Aí tem o push in, pull out, que é
O push-in você usa para ligação de cena. Vamos supor, a gente está assistindo TV, tem uma cena, numa cena os personagens estão assistindo TV, aí você vai com a câmera assim, aproximando da TV, até ficar, você não vê mais nada, você só vê tipo a tela da TV, assim, tipo, né? Vamos supor, a gente poderia usar isso como recurso no nosso curta, porque daí isso vai gravando, aproximando até, vamos supor, a tela ficou fora do ar. Lembra aquele efeito de fora do ar? Então vai gravando. Eu vou procurar um filme que tenha isso, tá? Para ficar mais fácil. Aí você grava, aí você liga com uma outra cena. Tipo, você focou na TV numa cena, na outra, você sai da TV e mostra o outro ambiente. Então é um detalhe que você coloca num objeto para ligar esse objeto com a cena seguinte. Tá? Então, eu acho que a gente pode usar no nosso curta, acho que dá para fazer isso, a gente pode fazer esse teste. A grua, eu vou preparar umas fotos dos equipamentos para vocês verem também. A grua, ela é um grande braço assim, de ferro, porque daí ela é gigante. Grua é só superprodução que tem grua. Cinema independente, muito difícil ter grua. A grua, ela você pode prender ela num carro, né? Normalmente quando tem gravação de perseguição ou cena de aventura, de ação, é com grua, porque a grua, ela é tipo um braço de ferro gigante, assim, vários metros, que ela movimenta para cima, para baixo, para os lados, ela pode fazer como se fosse um braço mesmo, só que é eletrônico. E é enorme, assim, pode ter 4, 5 metros de altura. Tá? Aí, ó, e é muito usado para fazer o plongé, lembra, de quando você quer mostrar que algo é vulnerável ou que alguém é muito mais poderoso, assim, você de cima para baixo, você mostra vulnerabilidade. De baixo para cima, você mostra poder, né? E a câmera de mão aí é para quando você quer mostrar é caos, é bagunça, é fuga. A gente vai ver isso também na cena do ET. Mas é para passar a ideia de instabilidade. Tá? O objetivo tá fugindo terror, usa bastante, né? Porque você fica mais próximo do personagem, porque você sente o movimento dele, se ele tropeça, a câmera tropeça também. Então, dá essa sensação de estabilidade. E o Steadicam é esse equipamento que eu falei que ele fica preso no corpo do câmera, ou o que fica preso são os mais caros, né? Eu tenho um que eu comprei para a gente usar, que ele é mais simples, que daí ele é só de segurar. Então, ele é tipo um equipamento que você coloca a câmera e você consegue estabilidade, né? Ele tira a instabilidade, o tremor da câmera de mão, mas te dá essa fluidez. Então, quando você está vendo um filme assim, que o personagem está andando e você está se vendo no ponto de vista do personagem, normalmente é com Steadicam, porque ele dá uma ideia de flutuação, assim, sabe? Então, ou quando é ponto de vista, assim, o personagem olhando para algumas coisas, também o Steadicam é bem usado. Então, de movimento de câmera, gente, são os básicos. Eu vou passar para a gente ver agora um pedacinho do filme do ET, que ele ajuda. Peraí, gente. Ele ajuda a gente a visualizar esses planos. Então, a gente vai assistir só o comecinho, e aí eu vou parando e falando os movimentos, ou vou falando em cima também. Deixa eu só colocar aqui. Daí eu vou falando por cima. Todo mundo já viu esse filme?
Quem que já Sim. viu? Você viu, Cauane? Vi. Hugo, você já viu? Sim. Sim. E Emily, você já viu? Não. Não, então, ó, tá lá no Telecine, tá? Dá para ver. Ele é bem legal e conversa com a nossa história. Que depois eu vou fazer, a gente vai fazer aquele mood board de novo, eu vou falar das referências. E foi uma surpresa muito legal para mim, né? Porque a gente conversou, a gente foi criando e não foi muito atrás de referência, né? A gente foi deixando a nossa imaginação voar, né? E as soluções de produção que a gente criou também a gente usou da nossa criatividade. E daí, assistindo esses filmes, eu vi algumas soluções que a gente pensou, que vocês pensaram, que estão nesses filmes. Então, para vocês verem como, né, vocês estão começando realmente a pensar como cineasta, a pensar como Spielberg, né? Então, muito legal isso. Não sei se vocês viram, assim, e trouxeram essas referências, essas ideias por conta dos filmes, mas, assim, a gente está super, super por dentro, assim. Eu fiquei bem feliz. Falei, nossa, que legal. Porque eu não tinha percebido que, que esses filmes também usavam esses recursos. Né? Então, eu não sei se foi consciente ou inconsciente que vocês trouxeram isso, mas está super alinhado, né? Então, é bem legal mesmo. Então, vamos assistir o comecinho. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos assistir junto, porque eu vou falando, né? Só depois, Emily, se você puder assistir. É lindo, assim. É bem emocionante. Ó, vão reparando na trilha, né? Só tem letra, mas olha o som de mistério, né? E é o áudio, né? Ó, é do Spielberg, ele produziu, dirigiu. Ó, aqui eu vou parar, porque esse movimento que a gente acabou de ver do céu, vocês perceberam? Estava lá, gravou um ponto alto do céu e foi descendo, descendo, descendo. Ou seja, está revelando alguma coisa, né? Aquilo que a gente chamou de tilt down. Né? Então, começa em cima e vai descendo. Aí aqui a gente vê a nave chegando, né? Então tá contando, ó, eles vieram lá de cima e chegaram. Esse movimento, eu vou passar depois para vocês, para a gente fazer, cada um fazer na sua casa. Pegar, gravar com o celular o céu, aí se quiser fazer à noite ou de dia, pode ir os dois, vamos fazer testes, né, ver quais que ficam bons. Então, gravar, tipo, pega uma nuvem, foca na nuvem e vai descendo, descendo até a casa de vocês. Tá? Então, esse movimento de cima para baixo, do céu para o chão, né? Chama tilt down e a gente vai reproduzir no nosso filme também, tá? Continuar. Ó, a nave roxa. Ó, esse movimento é o traveling, tá? Tá vendo a câmera?
Tá indo, se movendo assim, ó. E ela não treme, ela tá estável. Então, esse movimento é o traveling. Porque o trilho também pode ser circular, né? Ó, aí é o tear up, né? Que é o de baixo para cima. Ó, aí provavelmente é o Steadicam, né? Alguém andando com a câmera. Ó, aí já é câmera de mão, tá vendo? É desespero, é instabilidade. Ó, mais câmera de mão. Fuga é sempre câmera de mão.
Ó, nave roxa e azul, né? Que a gente pode usar. Agora, esse é o começo, né, do filme. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, isso é uma panorâmica. Ó. A câmera está parada no mesmo ponto, só que ela está girando. Tá vendo? É esse movimento de... Aqui já parou, já. De estar num ponto e ela faz tipo 180, como se fosse uma cabeça acompanhando a imagem. Aí agora, deixa eu mostrar... Faltou mostrar a grua, pra vocês entenderem o que a grua faz. Né? É uma grua no carro. Aí não, tá no chão, mas ó, aqui. Aí provavelmente não, provavelmente é trilho. Mas tem uma hora que ele vai para cima, assim que... Aí, ó. Isso é grua, esse movimento, ó, tá vendo? Subiu, tá tipo no ar. Então a grua, ela permite esses movimentos, sabe? Você tá embaixo, de repente você tá lá em cima. Tá? Então quando eu preciso gravar, comecei a gravar no chão e tô gravando lá em cima depois, é com grua. Acho que de movimento, assim, acho que deu para vocês entenderem um pouco o que a gente tem de opção, tá? Depois vai estar no YouTube e vai ter a apostila também explicando certinho, que vai deixar mais fácil.